Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, no 119º encontro. Jeremias capítulo 51, versículos 54 a 64. Nestes versículos, vemos toda uma série de oráculos contra as nações. Nós vimos o capítulo 50 e o capítulo 51. E, especialmente, a série contra a Babilônia. Conclui-se como magnífica ação simbólica. O Eufrates é, para a Babilônia, o rio nacional, fonte de fecundidade, mãe dos canais da capital. Um legado especial que é irmão de Baruque, lerá o oráculo no coração do Império Babilônico, expressando o fim da Babilônia. Ouçamos a leitura. Capítulo 51, versículos 54 a 64. Da Babilônia saem gritos de socorro. Uma grande derrota na terra dos caldeus, porque Javé destrói a Babilônia e põe fim a seus gritos. Por mais que as suas ondas estrondem como oceano e ressoe o barulho de suas vozes. Sim, chegou a destruição para a Babilônia. Seus guerreiros serão presos e seus arcos se romperão, porque Javé Deus é um Deus que recompensa e lhes dará seu pagamento. Embriagarei seus ministros e conselheiros, governadores, prefeitos e militares. Eles dormirão um sono eterno e nunca mais acordarão. Oráculo do rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Assim diz Javé dos Exércitos: os muros da imensa Babilônia serão arrancados pela base, e suas altas portas serão devoradas pelo fogo. Os povos trabalharam por nada, e as nações se cansaram para o fogo. Ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraías, filho de Nerias, neto de Maazias, quando Saraías viajou para a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Saraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todas as desgraças que iriam acontecer à Babilônia. Tudo que foi escrito sobre a Babilônia. Depois disse a Saraías: logo que você chegar à Babilônia, leia em voz alta tudo o que está aí. Em seguida, você dirá: Javé, tu ameaçaste destruir este lugar até deixá-lo desabitado, sem pessoas nem animais, transformando em desolação perpétua. Quando terminar de ler o livro, você o amarrará a uma pedra e o jogará no rio Eufrates, dizendo: assim afundará a Babilônia por causa das desgraças que eu envio contra ela. Aqui terminam as palavras de Jeremias, e com isso terminamos o capítulo 51. Este é o texto que nós vamos trabalhar. Versículo 54. Da Babilônia saem gritos de socorro, uma grande derrota na terra dos caldeus. Estes versículos são guiados pelo clamor da Babilônia, clamor que se converte em gritos, gemidos de consternação. Vemos nesses versículos 54 e 58 uma testemunha ocular do desastre. Seu testemunho é completo. Aqui, no versículo 54, vemos a grande derrota da Babilônia. Diante dessa derrota,
gritos de socorro. Versículo 55. Porque Javé destrói a Babilônia e põe fim a seus gritos, por mais que as suas ondas estrondem como oceano e ressoe o barulho de suas vozes. No fundo, uma expressão popular, Babilônia virou aquele cachorro que ladra, mas não morde mais. Javé, Senhor da história, é o destruidor da Babilônia. Como tiro de misericórdia, põe fim a seus gritos. Mesmo que os babilônios, aqui uma metáfora, estrondem como oceano e ressoe o barulho das suas vozes. O clamor, os gritos do povo dos caldeus, seu clamor parece como estrando das grandes águas, mas não adianta gritar. Javé os fez calar. Versículo 56. Sim, chegou a destruição para a Babilônia. Seus guerreiros serão presos, seus arcos se romperão, porque Javé é um Deus que recompensa e lhes dará o seu pagamento. Javé fará justiça compensatória. A lei do talião. Agora a Babilônia vem destruída. Era que destruiu tantos povos para manter seu poder político, sua hegemonia. A destruição eliminará os exércitos e as armas de guerra. A prisão dos soldados faz com que suas armas sejam quebradas. Estão impotentes, não têm mais poder para defender a si nem a Babilônia. Versículo 57. Embriagarei seus ministros e conselheiros, governadores, prefeitos e militares. Eles dormirão um sono eterno e nunca mais acordarão. Oráculo do rei, cujo nome é Javé dos exércitos. Os chefes serão confundidos como bêbados. Javé mesmo os embriagará, atordoados pela derrota e destruição. Não escaparão. Ninguém vai escapar, nenhuma autoridade. Todos morrerão. É Javé que dá a garantia da sentença. Javé se apresenta como rei vingador. Versículo 58. Assim diz Javé dos exércitos: os muros da imensa Babilônia serão arrancados, suas altas portas serão devoradas pelo fogo, os povos trabalharam por nada e as nações se cansaram para o fogo. Muros e portas significam a sentença. Acabou a segurança. A segurança da cidade de Babilônia foi arrancada. Não existe proteção mais para a cidade. As muralhas são arrancadas até a sua base. As portas de entradas da cidade são incendiadas. Aquilo que se tinha para se defender, com tantos muros, desperta agora a inveja e a ganância, atrai a vingança. As nações se esforçam por nada, se esforçam por aquele que um dia se esvai. Versículo 59. Ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraías, filho de Nerias, neto de Maazias, quando Saraías viajou para a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Saraías era chefe dos camareiros. Jeremias vai encarregar Saraías, irmão de Baruque, secretário de Jeremias, a levar à Babilônia o conteúdo dos oráculos e proferi-los contra ela. Esta ação simbólica é datada do ano 594 a.C., portanto, 55 anos antes da queda da Babilônia, e revela a fé do profeta na realização da palavra do Senhor. Versículo 60.
Jeremias escreveu no livro todas as desgraças que iriam acontecer à Babilônia. Tudo que foi escrito sobre Babilônia, que Saraías deveria anunciar no coração da cidade da Babilônia, foi escrito pelo profeta num livro. Versículo 61. Depois disse a Saraías: logo que você chegar à Babilônia, lê em voz alta tudo o que aí está. Saraías, claro, o livro estava em hebraico, não estava em aramaico, a língua da Babilônia. Saraías tem que ler o conteúdo do livro. Esta leitura foi feita de forma privada, já que a divulgação do oráculo na Babilônia teria sido imprudente. Acho que não tinha muito problema, porque a maioria do povo da Babilônia não sabia hebraico. O aramaico só entrou dentro do povo de Israel depois que, do exílio da Babilônia, se tornou a língua falada, a língua religiosa, o hebraico, mas a língua falada o aramaico, que era a língua da Babilônia. O próprio Jeremias havia assegurado aos judeus exilados da queda da Babilônia. Iria demorar muito. O povo deveria se estabelecer na terra e esperar o momento em que Babilônia iria cair. Versículo 62. Em seguida você dirá: Javé, tu ameaçaste destruir este lugar até deixá-lo desabitado, sem pessoas nem animais, transformando-o em desolação perpétua. Aqui se faz uma profecia de Javé sobre o fim da Babilônia. Não se sabe o que estava escrito no livro, em hebraico. O redator desses versículos também não sabia. Sabe-se que Javé havia afirmado o fim da Babilônia, deixando Babilônia aos escombros, sem vida, nem homens, nem mesmo animais. Versículo 63. Quando terminar de ler o livro, você o arrancará. Quando terminar de ler o livro, você o amarrará a uma pedra e o jogará no rio Eufrates. Ao afundar o pergaminho atado à pedra, Babilônia afunda como império, é um gesto simbólico, cujo nome representa uma potência hostil a Deus. Versículo 64. Dizendo: assim se afundará a Babilônia por causa das desgraças que eu envio contra ela. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Sedecias havia enviado uma missão à Babilônia, e fazia parte dessa comissão Saraías. No ano 604 a.C., fracassou a reunião internacional contra a Babilônia. Causa da queda de Judá, pela traição de Sedecias a Nabucodonosor, que havia assinado um tratado de vassalagem. Jeremias tinha se oposto a esta reunião. Jeremias queria que Judá se submetesse a Nabucodonosor. Opor a ele seria a morte, opor a Nabucodonosor seria destruição, pois somente aceitando o castigo de Deus, em Judá seria possível esperar a futura salvação. Com a queda da Babilônia, iniciará um novo início, uma nova etapa para o povo judeu. Aqui termina a missão de Jeremias de edificar e plantar. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Provavelmente o livro lançado no Eufrates foi o livro que encontramos em Jeremias no capítulo 25, versículo 13. Aquele livro que o rei queimou, destruiu, e depois Jeremias fez seu secretário Baruque escrever tudo de novo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.